Quando você decide escrever, poucas coisas são tão ruins quanto a página em branco. As ideias não vêm, a página permanece ali, sem nada ter sido escrito ainda, porque as ideias simplesmente desapareceram. Hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode contornar essa página em branco para ao menos iniciar o seu texto. E a primeira vem dos grandes autores. Trata-se de você situar a sua história temporalmente. Trata-se de marcar o tempo da sua história. Um exemplo vem da autora Agatha Christie, no seu famoso Os Crimes ABC. E nesse romance ela inicia da seguinte maneira: Foi em junho de 1935 que voltei da minha fazenda na América do Sul para uma temporada de cerca de 6 meses. Pelo relato, eu sei quando a história está acontecendo. E agora eu vou poder desenvolver os personagens de acordo com aquele ano. Eu vou poder desenvolver como o mundo estava naquela época. Isso é uma forma de eu situar a minha história dentro de um universo bastante específico. O segundo livro que também marca temporalmente a narrativa é 1984, de George Orwell, o famoso autor que nos cunhou o termo Big Brother. E nesse romance, Orwell começa da seguinte maneira: Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Quando o início da história se passa em um mês de abril, eu vou poder situar toda a minha narrativa de acordo com tudo o que acontece nessa época do ano. Aqui eu já consigo delimitar bastante sobre o que eu posso escrever. E isso não atrapalha, isso ajuda o autor. A segunda forma de eu começar uma narrativa pode ser por meio do estranhamento, da curiosidade. Quando eu faço isso, eu me engajo para que possa surpreender ainda mais ao leitor e a mim mesmo. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando o autor de uma narrativa escreve, ele dificilmente sabe o final. O final acontece de acordo com o desenvolvimento da história. E o exemplo que nós podemos ter do estranhamento vem do romance A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. O primeiro parágrafo do romance faz com que os leitores fiquem instigados a continuar a leitura. Aquele era o seu pior inimigo, o mais cruel, o mais cínico, o mais impiedoso. Um inimigo que falava a verdade, sempre, sempre a verdade. Toda aquela verdade que Isabel conhecia muito bem e que nunca abandonava. Quem era esse inimigo? Quando o autor de uma narrativa começa por um problema a ser resolvido, como Pedro Bandeira faz, ele vai ter que nos explicar posteriormente de quem ele está falando. E essa é uma forma de você começar uma narrativa. Uma outra obra que também instiga a curiosidade no leitor é O Processo, do Franz Kafka. Nessa obra nós acompanhamos a história de Joseph K. E neste caso, a curiosidade advém de não sabermos o que está acontecendo com o personagem. Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois, sem que ele tivesse feito qualquer mal, foi detido certa manhã. Quem já leu O Processo sabe de, e aqui vem um spoiler da obra, o Joseph K., até o final, não vai saber quem o processou, do que ele estava sendo acusado. Nós sabemos apenas que ele vai buscar desvendar isso, sem conseguir. E aqui está uma maravilha. O problema que o autor se propõe nem sempre precisa ser resolvido, de acordo com o andamento da obra. Quando você estiver em dúvida sobre como sair da página em branco, apenas comece a escrever. E existem muitas formas de você começar. Duas delas foram apresentadas hoje: o marco temporal e o estranhamento, para fazer com que você queira continuar a escrita e o leitor queira continuar a leitura. Até a próxima.